Olá, olá, candidato Enem, olá, olá, meu aluno aplicação, titio Rômulo na área. Eu estou aqui com você desta vez para nós discutirmos a competência 3. Lembrando que a gente continua o nosso debate, a nossa conversa, a partir da cartilha do candidato, cujo link você já recebeu. Estamos juntos? Ok? Não ok? Então vamos lá. O que diz a competência 3? Para me acompanhar, eu estou aqui na página 18. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Professor, do que se trata isso exatamente? Então vamos no passo a passo. Vamos aqui para o lado, vamos visitar o quadro. Selecionar. Nós temos relacionar, nós temos organizar, olha quanto verbo, nós temos interpretar, nós temos o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na verdade é o seguinte, o que é selecionar? Quando você constrói, por exemplo, o seu parágrafo de introdução, nele, como nós já discutimos em aula presencial, você escolhe, a partir do seu encaminhamento ou do final da introdução, dos seus argumentos, o que você vai discutir durante o desenvolvimento. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma redação em que você afirma que a violência está crescendo no Brasil, e aí, para provar que a violência está crescendo no Brasil, você resolve dar exemplos, você já sabe que cada elemento que você cita no parágrafo de introdução, você é obrigado a retomar no desenvolvimento. Então, você vai citar o quê? A violência tem crescido no Brasil. Isso se deve a quê? Ao aumento, ou isso se comprova por meio do quê? Ao aumento de sequestro e aumento de roubo, ou ao número de pessoas que estão sendo presas, ou ao número de denúncias, ao alto número de feminicídio, ou de... Que argumento você vai escolher? Você tem que escolher, primeiro, aquele que melhor se adeque ao tema e à sua tese, e segundo, aquele que você tenha mais conteúdo para explorar. Então, essa é a pegada. Essa seleção que você, enfim, já começa a promover a partir da introdução, ela é julgada na competência 3. Relacionar. É necessário que você relacione aquilo que você diz na barriguinha do texto, ou seja, aquilo que você diz no desenvolvimento, ao projeto de texto que você indicou na introdução. E por que isso é importante? Isso é importante porque se você apresenta um projeto de texto no parágrafo de introdução e você não cumpre esse projeto de texto no desenvolvimento, ou seja, se você não relaciona as etapas do projeto de texto, a banca fica desorientada na hora de corrigir a sua redação. Terceiro, organizar. Se você quer falar sobre causa, você pode falar só sobre causa, mas se você quiser colocar uma causa e mais alguma coisa, é bom que você coloque causa e consequência. Tem gente que quer falar sobre aspectos positivos e aspectos negativos, só que há algumas pessoas desorientadas no momento de escrever que quer misturar causas com aspectos positivos, aspectos negativos com consequências, e aí acaba desorganizando a leitura da banca na hora de tomar contato com o seu texto. É importante também que naquela montagem do parágrafo você tenha, por exemplo, um grau grande de previsibilidade. E o que é isso? Se você prometeu apresentar causa e consequência lá em cima, é bom que nos parágrafos seguintes você siga a ordem de causa e consequência. É claro que se você mudar essa ordem, mas o texto estiver bem explicado, você não vai perder ponto por conta disso.
Porém, se você acabar se desorientando, mudar essa ordem e mudar muito mais coisas, pode ser que você perca ponto por conta da organização. Uma terceira, na verdade, uma quarta etapa importante é a interpretação. Por que interpretação? Porque acontece o seguinte, muitas vezes um autor diz uma frase, ele usa uma citação, não o autor da redação, mas um autor da vida, e naquela citação ele tem a intenção de dizer X. Só que as pessoas tiram aquela citação de contexto e começam a usar no dia a dia aquela citação de mil outras maneiras. O que vai acontecer? Se você se apropria de uma citação que não tem nada a ver com a intenção do seu texto, mas porque você fez uma interpretação errada dessa citação, você vai ser prejudicado na sua redação se a banca perceber isso. Quando nós falamos sobre competência 2, em que nós discutimos a qualidade do repertório sociocultural, eu conversei muito com você acerca da importância de você conhecer o autor, contextualizar o autor, falar um pouquinho sobre o autor. Isso já ajuda você a entender a tese defendida pelo autor, para ver se combina com a sua. Quer ver? Dar um exemplo? Tem uma frase, do Locke ou do Hobbes? Do Hobbes, se eu não me engano, que vai dizer que o homem é o lobo do homem. Toda vez que eu passo um tema de redação relacionado à violência, agressão, a agressões físicas, enfim, toda vez, a violência nas escolas, o povo vem com o homem é o lobo do homem, o homem se tornou o predador do próprio homem, a violência, a agressão, quando na verdade o autor usou essa frase, o homem é o lobo do homem, dentro de um contexto de uma política social, também econômica, que se distancia do lobo do homem de ser um predador imediato dentro de uma floresta. E é aí que a gente vê se o candidato ele está interpretando bem aquele conteúdo que ele coloca antes de aplicá-lo, ou se ele foi levado pelo senso comum, pela superficialidade da leitura e empregou mal o seu repertório sociocultural. Tudo bem? Estamos juntos? Então, voltando aí, vamos para a nossa discussão aqui sobre a competência 3. O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente a ideia a ser defendida e os argumentos que justificam a posição assumida por você em relação à temática proposta. Então, tudo isso que nós discutimos só tem validade se estiver diretamente relacionado com a sua tese. Continuando aí. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, da sua coerência e da sua plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Professor, o que é essa plausibilidade? Você pega, por exemplo, uma citação em que o autor tinha o objetivo de retratar uma sociedade que é completamente diferente do Brasil e você aplica aquela citação dentro do contexto dos problemas sociais brasileiros. Se você não souber amarrar isso aí direitinho, mostrar assim, apesar das diferenças populacionais e sociais de X, o Brasil... e aí você faz essa amarração, porque senão vai faltar plausibilidade. Não é plausível você descontextualizar ou você aplicar um modelo, uma frase, uma política que serve para um grupo social e trazer para
outro grupo social. Os professores gostam muito de trazer, ou muitos professores gostam de trazer temas polêmicos para a sala de aula, apesar de o Enem não cobrar temas tão polêmicos. E aí quando a gente tem, por exemplo, debates relacionados à legalização da arma de fogo no Brasil, por exemplo, do uso, do porte, enfim, ou da posse da arma de fogo, a gente encontra argumento para tudo. A gente tem argumento em que o país liberou a posse ou o porte e a violência aumentou. A gente tem país em que foi liberado a posse e o porte e a violência diminuiu. A gente tem o país... Então, a gente vê que a questão da violência mesmo, enfim, pelo menos essa é uma percepção minha, não necessariamente tem que ser a sua, ela não está relacionada ao porte e à posse da arma. Ela está relacionada a tudo que acontece junto com isso e ao contexto daquele país. Ou seja, dependendo do contexto do país, pode ser que a posse e o porte da arma funcionem, e dependendo do país, pode ser que a posse e o porte da arma não resolvam o problema, e dependendo, pode ser que agrave a situação. Dessa forma, se você quer usar argumento, porque na Itália, porque nos Estados Unidos, porque na França, porque no Canadá ou na Austrália, aí você tem que ver o tamanho da população, o grau de instrução da população, você tem que ver as políticas públicas, você tem que ver se nesses países tem tráfico, se tem favela, se tem uma série de fatores, para aí sim você poder fazer uma analogia competente e poder convencer a banca em relação ao seu ponto de vista. Estamos entendidos? Em relação ao Brasil, via de regra, eu não me posiciono. Eu deixo isso para, enfim, quando há esse tipo de discussão, para o aluno se posicionar. Agora, em um texto dissertativo, cujo objetivo é convencer o outro, persuadir o outro, precisa haver plausibilidade na seleção, organização e apresentação dos argumentos. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos lá. Relação de sentido. Primeiro, vamos lá. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção dos argumentos, aí a gente já falou do que se trata, relação de sentido entre as partes do texto, então isso aqui tem a ver com o projeto de texto que foi estabelecido. A gente tem, vamos lá, vamos mostrar isso aqui no quadro.